E hoje, nossa série Igreja, os desigrejados. Desigrejados. Irmãos, quando eu falo desigrejados, eu não falo daquela pessoa que está nesse momento online assistindo o culto. Eu não estou me referindo a essa pessoa. Quando eu falo desigrejado, eu não falo daquela pessoa que não pode vir ao templo, porque se você olhar lá no nosso YouTube agora, nós estamos com mais de 50 aparelhos conectados. 50 aparelhos, pode ser que um aparelho tenha 4 pessoas, 3, 2, uma televisão ligada, então é mais do que 50 pessoas. Essas pessoas, muitos queriam estar aqui. A Pilar colocou ali agora, que saudade de estar aí. Já estão mais de 7 meses, eu acho, longe da igreja. Mas eles não podem vir, mas se pudessem, estariam aqui. Então eu não me refiro a esse tipo de pessoas. Pessoas que estão impedidas porque tem um decreto municipal, pessoas que estão impedidas porque tem uma criança em casa, porque tem um grupo de risco. Eu não me refiro, mas eu me refiro, desigrejado, a pessoas que querem hoje viver sem igreja. Elas não querem mais igreja. Elas se cansaram de igreja, elas se decepcionaram com a igreja. Elas não querem mais viver isso. São pessoas que tiveram algum tipo de descontentamento com sua igreja, acharam que a estrutura da igreja era muito rígida, ou acharam que a liturgia do culto não estava boa, ou acharam que tiveram algum problema entre irmãos, e são chamados de evangélicos nominais. Interessante, né? Antigamente você ouvia falar aquele negócio, eu sou católico não praticante. Nós estamos entrando numa época que nós vamos ter evangélicos não praticantes. Você vai dizer assim, qual é a tua igreja? Não, não tem igreja. Qual a tua religião? Evangélico. Mas é não praticante, ou seja, ele não, faz tempo que ele não vai. Né? É triste, é uma preocupação isso, né? Pessoas que são evangélicos não praticantes. Gente cansada de igreja. É comum nas visitas que eu faço, pastoral, o visitante vem aqui na igreja, eu vou na casa, converso, a pessoa fala, pastor, eu estou ferido, estou magoado, eu vim de uma igreja assim, assado, eu vim de uma cidade assim, assado, meu pai era pastor, meu pai era presbítero, meu pai era diácono, magoou, se feriu, enfim, são muitos casos diversos, diferentes, motivos, brigas entre irmãos, briga com a liderança, pastores que não valem nada, eu não sei, assim, cada caso é um caso, mas há gente cansada de igreja, gente que talvez tinha autoconceito e por pouca coisa decepcionou, gente que se decepcionou por motivos certos, realmente, eles viram na igreja coisas erradas, saíram. Tem várias coisas acontecendo, que aconteceram no passado, e é complicado aqui eu contar para vocês todos os casos, mas é muita coisa, e por mais ainda, tem gente que é cansada de Deus, já viu isso? Gente cansada de Deus, pastor, perdi a vontade de orar, pastor, perdi a vontade de ler a Bíblia, pastor, perdi a vontade de ir na igreja, perdi a vontade, não aconteceu nada, não teve problema com a liderança, não teve problema com os irmãos, o pastor não fez nada de errado, a liderança não fez nada de errado, mas ela cansou, eu cansei. E é interessante, né? Como pode se cansar de Deus, né? Como pode se cansar de falar de Deus, de estar em célula, de compartilhar a palavra, mas gente cansada, inclusive gente cansada de Deus, né? Irmãos, alguns abandonaram a igreja. Primeiro grupo, gente cansada de igreja. Segundo grupo, pessoas que abandonaram a fé. Eu não quero, cansei de Deus. Terceiro grupo, gente que abandonou a igreja, mas quer manter a fé. Esse é o desigrejado. O desigrejado é o meu foco hoje. É aquele assim, fala, eu não quero igreja, mas quero Deus. Mas eu quero Deus na minha casa. Eu quero ser cristão
sem denominação. E não sei se você sabe, está aumentando isso muito hoje. Muito. Como a gente nunca viu antes. Quem quer ser o pastor? É só colocar no YouTube lá, eu escolho quem vai ser meu pastor daquele dia. Tem muita pregação lá no YouTube. Eu escolho, cada dia eu assisto um. E aí eu escolho um favorito, né? Um Hernandes, um sei lá quem aí, os grandes caras aí, né? Então, gente que não tem nenhuma igreja local. Esse é meu foco. Gente que está sem igreja. O pastor dela é o da moda. É o do YouTube. Mas ela não tem nenhuma... faz parte de nenhuma igreja. Não tem uma liderança, não tem um pastor, não tem uma célula, não tem irmãos. Não, ela está na internet. Eles se decepcionaram com a igreja, possivelmente, mas querem continuar a ser cristãos online. E isso está aumentando. E sabe o que acontece? Tem gente que inclusive defende isso. Fala, você está aí na igreja? Cara, não vai não. Sai da igreja. A igreja não serve para nada não. Fica na sua casa. Aí eu uso até o versículo, né? Usa até a Bíblia, né? Para tirar da igreja. Fala assim, Jesus disse, onde estiver 2 ou 3, ali eu estou. Está tirando da igreja. A gente faz apologia a sair da igreja. Porque às vezes ela se decepcionou, ela se magoou, ela se frustrou, aí ela joga aquela frustração dela para os que ela encontra. E ela chega a tirar a gente. Porque ela vai lá e dá um testemunho maligno, fala, isso aí você vai decepcionar, isso vai acontecer com você, você vai se frustrar, então sai. Isso você vê hoje também. Gente que prega isso, que ensina isso, né? De alguma forma estão tão revoltados com a igreja, eles não querem ter limites, então eles, além de crer nisso, eles ainda professam isso, ensinam isso, incentivam isso, né? Olha aqui, gente, o que diz o nosso texto de hoje, não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, como já foi dito aqui, não importa qual seja a igreja que você congrega, mas você precisa de uma igreja. A nossa igreja, irmãos, não é a única igreja certa nessa cidade, nem no Brasil, tem várias denominações, tem várias igrejas, mas você precisa de um corpo, você precisa se relacionar. Você já viu uma ovelha sozinha? Qual que é uma das principais ilustrações da Bíblia? A ovelha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já viu uma ovelha sozinha nessa terra? Ela sempre anda junto, sempre anda em grupo. Eu falei esses dias aqui com vocês sobre o corpo humano, corpo de Cristo. O braço precisa da mão, a mão do pé, o pé assim vai. É um corpo humano, todos precisam do outro. Você não pode ser sozinho na sua família. Não, pastor, porque agora eu sou pastor da minha casa. Eu, meu filho, minha filha, minha esposa, pronto, ali é uma igreja. Eu concordo que você é o sacerdote do seu lar. Eu concordo que você deve ter a experiência do seu quarto de oração. Eu concordo que você pode fazer um culto doméstico. Tudo isso eu concordo, mas eu não entendo que você ache que isso já basta, que isso já está bom, que isso já te satisfaz, que você vai viver na sua família, no seu gueto, no seu mundinho e pronto. Não é assim que Deus fez o seu projeto de evangelização desse mundo. Não foi dessa forma, foi em comunidade, em comunhão, em unidade. Vocês já viram aquela famosa ilustração da fogueira, quando você vai lá e tira aquela brasa da fogueira, e você afasta ela, o que vai acontecendo? Vai apagando, porque um crente fora do braseiro esfria, isso que acontece. Daqui a pouco já não lê mais a Bíblia, daqui a pouco já não faz mais culto doméstico, daqui a pouco já não ora, daqui a pouco já põe música do mundo para tocar em casa, sertanejo universitário. Daqui a pouco, meu amigo, já foi a religião. Os filhos vão crescer em outra religião, porque ali já perdeu-se. Por quê? Porque faltou os pais darem o incentivo, de dar o exemplo, de levar para a igreja, de falar que aqui é o caminho. Já foi. Irmãos, uma decisão dessa afeta gerações e gerações
de filhos, netos, bisnetos que vão ser privados da comunhão da igreja, porque você decidiu viver uma fé sozinho na sua casa. É muito sério isso, é muito sério. A importância da igreja, a importância da comunhão. Ah, pastor, mas a Bíblia não fala de igreja. Como não? Vamos ver hoje então quantos versículos de igreja. Olha lá, Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo o quê? Igreja gloriosa. Igreja é eclesia, ajuntamento, reunião de pessoas. Irmãos, Jesus não vem buscar você não, Jesus vem buscar a igreja. Jesus vem buscar pessoas, não é uma família só não. Tem uma música do Fernandinho, que eu sempre, quando eu falo sobre esse tema, eu lembro dela. Um dia em tua casa, uma música do Fernandinho. Olha o que diz o rapper lá. Entra um rapper no meio da música, ele manda um rap e depois você escuta. Ele fala assim: um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Aí entra o rapper lá: firme na rocha, pois sobre a rocha o Senhor estabeleceu a sua igreja. O que Deus quer é que o mundo veja a sua vida em comunhão e a sua noiva resplandeça. Membro fora do corpo acaba morrendo, amputado é condenado, é só questão de tempo. Ser cristão é ser igreja a todo tempo, pois ele vem buscar seu povo, não um desatento. Então se liga, sai dessa noia de ser infiel. Soldado que luta o bom combate tem que ter quartel. Essa conversa de Deus sim, igreja não, é coisa de mente fraca. É a ideia do cão. Eu vou repetir: essa conversa de Deus sim, igreja não, é coisa de mente fraca. É a ideia do cão. Tem pessoas que falam isso: ah não, porque eu quero Deus, mas não quero igreja. Mas como assim? Né? Deus sim, igreja não? Por quê? Por quê? Será que não foi uma decepção? Será que não foi um pastor realmente que não representou o verdadeiro evangelho, mas não coloca tudo isso num bolo e joga junto com a água o bebê? Existem igrejas não perfeitas, mas igrejas saudáveis. Você pode recomeçar uma nova igreja, você pode encontrar-se novamente, mas não desista disso. Os irmãos aqui hoje são um exemplo disso. Pessoas que estavam feridas, machucadas, mas disseram: a gente não vai desistir de congregar, a gente não vai desistir de estar em comunidade, estar juntos, estar unidos. E eu admiro isso, porque poderiam ter dito: cansei de igreja. Poderiam ter cada um pegado seu caminho e fazer o culto doméstico em casa, acabou. E aí isso acontece muitas vezes com pessoas que se frustram, com pessoas humanas, com liderança humana, com irmãos da igreja. Acontece, irmãos. Mas o nosso alvo não deve ser pessoas, deve ser o autor e consumador da nossa fé. Pessoas nos magoam, pessoas nos ferem, mas as pessoas fazem parte também da nossa construção de maturidade, uso dos dons, de servir ao Senhor. E eu quero rapidamente aqui dar 7 motivos, vou ser bem rápido, 7 motivos porque a igreja é um projeto de Deus e você deve não ser um desigrejado, mas estar na igreja. 7 motivos. Primeiro, a igreja de Jesus, Mateus 16. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, primeiro motivo: a igreja tem dono, a igreja de Jesus. A igreja não é do apóstolo, nem do pastor Daniel, nem de fulano de tal. A igreja é de Jesus. Falou assim: Pedro, quem que é ali? Quem que é a pedra? Jesus ou Pedro? É claro que é Jesus, irmão. Se Pedro fosse a pedra, coitado de nós. Jesus é essa pedra. Pedro foi um instrumento usado por Jesus, assim como Paulo, assim como João, Mateus, tantos outros discípulos. Mas a base não é Pedro, é Jesus. Ele fala: eu edificarei a minha igreja. Vê lá o versículo 18: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não é de Pedro, a igreja não é do Papa, a igreja é de Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Jesus é o dono da igreja, Jesus é o edificador da igreja.
Olha esse versículo aqui, irmãos. Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares o quê? A igreja de Deus. Ei, pastor Daniel, atendei a sua responsabilidade, que o Espírito Santo te constituiu para pastorear a igreja de Deus. Irmãos, essa igreja aqui não é minha, tenho falado isso para vocês. Meu mandato aqui nessa igreja é anual, é de janeiro a dezembro, e outro ano Deus sabe o que vai ser dessa igreja. A igreja é dele, não é minha. Quando um pastor se acha dono de uma igreja, irmãos, já foi, já perdeu-se. A igreja de Deus é Ele que conduz a sua igreja, Ele que ensina, Ele que apacenta. Nós somos apenas limitados instrumentos. Aliás, nunca esqueça de uma frase que eu ouvi de Ricardo Agreste: a igreja é pastoreado a igreja é feita por um bando de pecador, sendo pastoreada pelo maior deles. Eu vou repetir. A igreja é feita de pecadores, sendo pastoreada pelo maior deles, que sou eu. Irmãos, se você colocar uma alta expectativa em relação à minha pessoa, você vai se frustrar. Eu sou humano, eu sou falho, sou imperfeito. Não olha para mim, olha para Ele. Eu vou me esforçar, eu vou fazer de tudo para ser um homem de caráter, de integridade, de amor, mas eu sou limitado, porque a igreja não é minha, é dele. E pode ser que um dia eu vou passar daqui, vou para outro lugar, mas a igreja continua, porque a igreja é dele. É tudo dele, irmãos. Às vezes a gente coloca expectativa em pessoas, e a gente se frustra. É triste. E eu sei que o pastor que frustra, a Bíblia fala: ai daqueles que trazem escândalo, ai daqueles, né? Seria melhor que pendurasse uma pedra no pescoço e jogasse do moinho. Eu sei a responsabilidade de um pastor, mas Deus que vai cobrar ele. Mas você não ponha os seus olhos nele, põe seus olhos em Jesus, porque nós somos falhos, e a igreja não é do pastor, é de Jesus. Às vezes você fala assim: ah, pastor, eu vou na tua igreja. Dói assim, sabe? Na minha igreja? Fala: mas que igreja? Não, eu vou lá na IPI, tudo bem, mas não na minha igreja. Irmãos, e sabe o que é mais lindo aqui? Lá no final fala o quê? E as portas do inferno não prevalecerão, irmãos. Vai vir luta? Vai vir prova? Vai vir tentação? Vai, pastor vai cair em adultério? Vai ter membro que vai desviar? Vai ter tudo, mas a igreja de Jesus, a igreja é boa, a igreja é linda, a igreja é projeto de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso. Não importa presbiteriana, batista, metodista, universal. Universal deixa para lá. Enfim, universal já é demais, né? Segundo, Cristo é o cabeça da igreja. Vamos ler o texto na tela. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Irmãos, essa figura que Paulo usa, que nós somos o corpo e Jesus é a cabeça. Agora você imagine assim, escute aqui. Você que tem uma filha aí, adolescente, jovem, chega o namorado dela e fala assim: ô sogrão, é o seguinte, hoje, hein, quero sair com a cabeça, mas vou deixar o corpo em casa. Assim, como assim, meu amigo? É assim que a gente faz. Eu quero a cabeça, Jesus, mas o corpo eu não quero, a igreja eu não quero só a cabeça. Não é? Cristo é a cabeça, mas o corpo é a igreja. Você não tem como sair só com a sua namorada, só com a cabeça dela. O corpo faz parte. Então, os desigrejados, eles querem Cristo, mas não querem a igreja. Querem o noivo, mas não querem a noiva. Como assim, gente? Por que isso? Que mágoa é essa? Que decepção é essa? Trate isso. Trate essa mágoa. Trate esse ódio. Não é porque um pastor te frustrou que todos os outros pastores do mundo são ruins.
Já viu isso? Ah, porque todo advogado é ladrão, todo pastor todo político, gente, não é assim. Não é tudo igual. Você pode ter um problema com o pastor, mas tem outros. Você pode ter um problema com a igreja, tem outras. Não pode jogar tudo no mesmo balde e dizer, tudo é ruim. Não, peraí. Né? Então, a igreja é linda, a igreja é bonita, a igreja é o melhor lugar para a gente estar, apesar dos pesares. A igreja é um lugar belo, a igreja é um lugar saudável, a igreja é um lugar que a gente deve, que os filhos cresçam nesse lugar, é um lugar abençoado. Necessidade da disciplina. Terceiro motivo, se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti ele só, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1, 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2, 3 testemunhas, toda a palavra estabeleça. Se ele não os atender, o que diz aí? Dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Sabe o que acontece? Quando a gente não tem igreja, ninguém pode nos corrigir, ninguém nos chama atenção, ninguém nos alerta, adverte. Por quê? Porque você está livre. O que diz o texto? Se a pessoa pecar, vai você e ele. Se não ouvir, chama mais um. Se não, chama a igreja. Irmãos, nós somos seres falhos, humanos, mas com amigos, com irmãos, com uma liderança, a gente presta conta. Presta conta, dizendo, eu falo, meu amigo, vem aqui, vamos aqui uma conversa na sala pastoral, né? A turma até gela, né? Quando vai na sala pastoral. Cara, por que tu quer abandonar a tua esposa, meu amigo? Por que você quer abandonar a tua mulher, meu irmão? Por que você quer abandonar teu marido, minha irmã? Vamos conversar, vamos tratar. Entendeu? A igreja é para isso, é para chamar nossa atenção, nos corrigir. Né? Não, mas eu não quero, eu quero viver na minha casa, do jeito que eu quero, fazer o que eu quero. Então tudo bem, você quer viver assim, você corre o risco de zero a pior. A Bíblia, as cartas de Paulo, é cheias de advertências, de erros, de correções, exortações, disciplina, porque faz parte da nossa caminhada, ser advertidos, ser corrigidos. Agora, veja bem, numa relação sem igreja, informal, livre, sem compromisso, sem prestar contas, não tem regras, não tem. Não presta atenção, não presto contas para ninguém, no meu nariz mando eu, beleza, está sendo frágil, está se arriscando, está distante do grupo, você está sozinho, está isolado. Quarto, a importância da liderança. Olha lá, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de quê? Presbíteros. Depois de orar com jejuns, encomendaram o Senhor que havia crido. Quando você vê as igrejas, Paulo elegia presbítero, diácono, líderes. Por quê? Para que pudessem os dons da liderança, do ensino, pudessem ser administrados. Então, é importante que tenha na igreja pessoas responsáveis para instruir, para orientar, para corrigir, para aconselhar. Quem não quer igreja está indo contra o livro de Atos. Por que está indo contra? Porque não quer ter um presbítero, não quer ter um diácono, não quer ter um pastor, não quer estar sozinho. E por que lá em Atos então recomendava-se que fazia presbíteros, recomendava-se que fazia a eleição de diáconos? Por que lá na igreja de Atos recomendava-se, cada lugar que Paulo ia, que fizesse, lá em Timóteo fala, que o presbítero seja isso, aquilo, outro, que o diácono seja marido de uma só mulher, não dado ao vinho, tal. Por quê? Por que a Bíblia fala tanto disso, se não é importante? Se não é importante, irmãos, então vamos fazer que nem outro falou, rasga essa parte da Bíblia. Porque se você acha que você é o seu próprio presbítero, seu próprio diácono, você tem só seu filho, é assim, o pastor é o pai, a mãe é a presbítero, 2 filhos é o diácono, acabou. Está feito o conselho da igreja. É assim? Não, não é assim. Não foi assim que Deus sonhou para nós, não é a nossa família. Quinto,
participar da ceia. Você imagina lá, como que vai ser isso? Participar da ceia, só a família. Quando as igrejas, Paulo foi organizando as igrejas, as pessoas iam sendo batizadas, iam sendo discipuladas, instruídas, e uma das orientações de Paulo era que fizessem a ceia, mas na ceia diz: examine-se, pois o homem, antes de comer. Paulo dá instrução, Paulo diz: olha, antes de você participar disso aqui, pense como está a sua vida, reflita, pense como você está. Agora, como que é um desigrejado? Como que vai celebrar a ceia sozinho? Como que fica a questão do batismo? Eu batizo minha esposa me batiza. Eu batizo meu filho batiza outro irmão. Como que vai ser isso? O que aconteceu com esse povo desigrejado hoje? Eles querem ser igreja só em casa. Ou seja, não tem mais batismo? A ceia também não precisa mais? Não precisa de discipulado, não precisa de nada, escola dominical também. Irmãos, é algo terrível, é um movimento diabólico que está nos nossos dias, e está crescendo muito, é preocupante. O uso dos dons. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Irmãos, isso aqui não está falando só sobre família, não. Está falando sobre relacionamentos, sobre igreja. Se, irmãos, não consigo imaginar um cristianismo que eu usasse os meus dons só para os meus filhos e minha esposa. Para mim isso não é cristianismo. Vou repetir, não consigo imaginar um cristianismo onde eu uso meus dons para minha esposa e para meus filhos. Eu não consigo imaginar isso. Isso não é cristianismo. Não foi assim que o Espírito Santo deu os dons. Escute bem, há na Bíblia 50 vezes a palavra uns aos outros, amar uns aos outros, orar uns pelos outros, admoestar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, honrar uns aos outros, perdoar. Você acha que isso é só na família? Os desigrejados, será que é só para fazer isso em casa? Irmãos, é muito egoísmo. É muito egoísmo. E por último, veja o valor da igreja, irmãos, na família e na sociedade. Paulo diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Imagine a cena, pense comigo, se nesse momento hoje, todas as igrejas da cidade fechassem, todas, igrejas fechassem, todas. Se não houvesse uma igreja aberta, você acha que essa cidade seria a mesma? Se todas as igrejas fechassem. Irmãos, o trabalho que uma igreja faz é um trabalho de formiguinha e é um trabalho de bastidor, não está na mídia. A igreja tirou 5 da droga, a igreja tirou 10, não está isso na mídia. O pastor Daniel aconselhou um casal que estava separando e o casal voltou. Isso não aparece na mídia, gente. A igreja faz um trabalho de bastidor, ninguém vê, mas ela está lá. Todo dia a igreja estão aí na cidade, nos bairros, está buscando os drogados, está buscando o alcoólatra, está visitando, está orando, está pregando, está aconselhando, está visitando. A igreja está aí. Assembleia de Deus, onde você vai ter uma Assembleia de Deus, gente? Estão aí espalhados nos bairros, nos rincões de Rondonópolis. Estão lá fazendo o trabalho deles, falando de Jesus, pregando a palavra de Deus. Pessoas estão mudando de vida. É verdade que também muda de roupa, mas muda de vida, né? É assim a doutrina deles. Amém, melhor do que nada. A gente não tem isso aqui de mudar de roupa, mas eles mudam. Amém. Porque sabe, o cara muda tudo, né? Muda as drogas, já muda de roupa também. É assim a doutrina, não importa. Importa que está lá fazendo, está pregando, está tirando gente dos bares, está tirando gente das baladas, dos botecos. Irmãos, que trabalho que a igreja faz. E não é só pastor não, é trabalho da igreja que eu falo, os membros, no dia a dia, faculdade, trabalho, escola, visitando, aconselhando, orando, ensinando a palavra de Deus. Irmãos, isso aí é indescritível.
indescritível. Não temos nem ideia quantos filhos, que mesmo que tinham uma família tão desajustada, mas por criados na igreja, cresceram de forma saudável. Pessoas que chegaram numa cidade e não conheciam ninguém, mas encontraram uma igreja, fizeram bons amigos, boas conversas, boas influências, e hoje são bons cidadãos. A gente não tem como mensurar esses dados, não tem IBGE para isso. Mas acontece. Quantos projetos sociais, irmãos, as igrejas fazem? Quantas cestas básicas as igrejas distribuem no mês? Não estou falando IPI não, estou falando igrejas, denominações. E eu quero encerrar. A igreja é um hospital e não um tribunal. Isso aqui é um artigo que eu li, eu vou encerrar aqui. Esse artigo eu li, irmãos, eu achei muito forte. E eu vou ler para vocês na íntegra. Eu não achei o escritor desse artigo. Quando eu vi o artigo, não tinha o escritor. Não fui eu que escrevi isso. Mas eu achei muito lindo. Escute isso aqui. A igreja é um hospital e não um tribunal. Muitos gritam a pleno pulmões. Isso mesmo. Grito com vocês. Junto minha voz com vocês. Faço coro convosco. Você já foi em um hospital? Na condição de um paciente? Eu já fui. Há alguns anos eu contraí uma pneumonia e fui internado. Passei 4 dias lá. E posso descrever o que é um hospital. Odeio agulhas, mas me enfiaram agulhas no corpo. Para começar, o acesso, entre aspas, aquele acesso à agulha que fura para colocar o soro, várias vezes coletaram meu sangue em acessos diferentes. Quando este acesso saiu da veia, teve que ser recolocado. Na última vez, me aplicaram um sedativo. Odeio remédios, mas me deram vários remédios e alguns amargos e provocou efeitos colaterais. Odeio injeções, mas me prescreveram de 12 em 12 horas e ainda estendeu a posa alta durante 1 semana. Odeio dietas, mas no período de internação me deram de comer comida de hospital. Tive que comer comida sem sal, pouco tempero e baixa caloria. Sem falar na quantidade reduzida de comida que me serviam. Odeio ficar parado, mas passei 4 dias de cama, só ia para o banheiro e a posição que eu dormia, de tronco 45 graus. Odeio receber ordens e me submeter a proibições, mas na época eu era fumante, e não só me proibiram de fumar, como me exigiram parar de fumar pós sair do hospital, sob pena de piorar se eu continuasse fumando. Concordo com você, a igreja é um hospital. Lá você não faz o que quer, não come o que quer, não ouve o que quer. Lá você submete a um tratamento, esse tratamento não é determinado por você, você é um paciente. Se for preciso, vão abrir teu corpo, estipar tumores, amputar membros e outras coisas mais para o seu bem. O problema não é a igreja ser hospital, mas você ser um paciente. É uma pena que a maioria das pessoas chegam à igreja e acreditam estar entrando em um hotel 5 estrelas, all inclusive. O problema é que as pessoas gritam, a igreja é um hospital. Geralmente não admitem que os médicos diagnostiquem sua doença, entre aspas, pecado, e não submetem ao tratamento. Sim, a igreja é um hospital. E você é um paciente? E você é um paciente? Que possamos meditar, irmãos. Meditar na importância da igreja.